Vou voltar a gravar aqui, tá? Nós tínhamos duas coisas nas aulas que nós usamos, das aulas anteriores e dessa. Das aulas anteriores, a gente já aprendeu como o indivíduo representa a sua utilidade, representa as suas preferências e como o indivíduo pode fazer a sua escolha melhor, né? A escolha ótima. Mas, por outro lado, faltava um elemento importante que eram os preços. Faltava a renda e faltavam os preços. Tá? Então, pensando nisso, eu posso agora, né, sabendo que eu tenho esses dois elementos, eu posso juntar os dois para descobrir qual é a escolha ótima do indivíduo, que a gente vai chamar isso de maximização da utilidade do consumidor. Ou, como é famoso pela sigla em inglês, UMP. Utility Maximization Problem, né? Problema de maximização da utilidade. Então, eu precisaria pensar o seguinte, né? Em que ponto o consumidor obtém a utilidade máxima, né? Qual é esse ponto, né? Qual o ponto de utilidade máxima que eu tenho que atingir? Então, pense o seguinte. Diante de um cenário, eu tenho x2, x1. Diante de um cenário de consumo, a primeira coisa que eu preciso olhar é qual é a restrição do meu indivíduo, né? Quais são as cestas possíveis. Então, conversando com o que nós vimos no começo da aula de hoje, eu vou representar uma restrição orçamentária qualquer, uma RO. E eu vou achurar em azul, né, as cestas possíveis. Tudo bem? Agora, eu queria olhar um pouco para utilidade, os níveis de utilidade do indivíduo, né? Então, pense o seguinte, eu vou representar um nível de utilidade que eu chamo de utilidade básica, né? E eu vou fazer a utilidade ser convexa, como a gente está acostumado, né? Que eu falei que representa uma preferência bem comportada. Vocês estão olhando bem para esse gráfico? Então, vendo que o nível de utilidade, o zero, ele pode ser atingido por diversas cestas nessa área em azul. Por exemplo, essa cesta que está no limite aqui, essa outra que está no limite, e essas outras cestas que estão na parte interna da restrição orçamentária. Concordam comigo? E eu pergunto para vocês, essas cestas, elas são cestas ótimas? Elas não são cestas ótimas pelo seguinte motivo. Eu posso obter maior utilidade com essa mesma restrição orçamentária. Por quê? Porque se eu subir um nível de utilidade, né, pegar a curva de indiferença um nível mais alto, o 1, ela ainda está dentro dessa área de restrição orçamentária. Então, com o mesmo dinheiro disponível, eu posso ter uma utilidade maior. Concordam comigo? E eu posso progressivamente ir subindo o nível de utilidade até, pessoal, um ponto que é o clássico ponto de tangência, que eu vou chamar de U2, em que só um ponto encosta na minha restrição orçamentária. Perceberam? Então, eu estou subindo, né? Subindo o nível de utilidade do indivíduo. Agora, se eu for para um nível U3, vocês todos devem ter percebido que nesse nível U3 eu não tenho mais condições de consumir. Óbvio que o indivíduo ficaria mais feliz com a utilidade U3. Só que ele não pode consumir, porque isso aqui está fora da sua restrição orçamentária. Então, o que significa o UMP, o Programa de Maximização da Utilidade? Significa exatamente isso. Dada a restrição orçamentária, essa região é azul, eu vou subindo o nível de utilidade do indivíduo até chegar no último consumo possível.
que nesse caso é esse U2, que vai definir uma única cesta ótima, que eu vou chamar de X1 estrela, X2 estrela. Tá? Em microeconomia é comum a gente usar essa estrela para indicar ótimo. Então, esse ponto de tangência é o ponto de escolha ótima e que define uma cesta ótima de consumo. Tá? Então, isso nos ajuda a pensar o seguinte: o nível ótimo sempre envolve, ou pelo menos nesse tipo de caso, tangência. Tá ok? Envolve tangência e com o limite limitado pela restrição orçamentária. Bom, pessoal, isso aqui talvez vocês não saibam, mas esse papo aqui que eu estou apresentando, na verdade, tem uma representação matemática bastante simples, que é uma representação matemática que vocês já aprenderam em Matemática 2, que é o lagrangiano. Tudo bem? Então, a gente vai transformar esse problema num problema de lagrangiano. Então, vou fazer um exemplo, que eu acho que com o exemplo as coisas ficam mais claras. Então, exemplo. O consumidor possui utilidade. Consumidor possui utilidade U de x1, x2 igual a 5x1, x2. Tá? Essa é a utilidade do indivíduo, 5x1, x2. E a restrição orçamentária dele é dada por 2x1 mais 2x2 igual a 20. Reparem que essa restrição orçamentária é exatamente a que a gente exemplificou no exemplo de restrição orçamentária. A renda era 20 e os dois preços, P1 e P2, eram 2. Tá ok? Então, o consumidor tem uma utilidade 5x1, x2, que é um estilo Cobb-Douglas, e a restrição orçamentária que a gente acabou de ver. E a pergunta desse exercício é: qual o consumo ótimo? Tá? Como eu não sou muito bom roteirista, eu já dei o spoiler para vocês, né? A gente vai transformar isso no lagrangiano. Mas antes de transformar no lagrangiano, eu queria enunciar formalmente. Eu quero maximizar o quê? O que eu estou maximizando? Uma função utilidade x1, x2, que tem forma funcional 5x1, x2. Só que essa maximização não é uma maximização restrita. Ela é sujeita a uma restrição. Qual? A restrição de que 2x1 mais 2x2 igual a 20. É isso que eu quero resolver nesse exercício. Eu quero fazer uma maximização da função 5x1, x2, sujeito a essa restrição aqui. Se vocês lembram bem de Matemática 2, quem deu Matemática 2 para vocês? Foi o professor Leandro? Ou foi a professora Ana? Vocês podem responder aqui. Obrigado. Então, o Leandro deve ter ensinado para vocês, ou se quem teve aula com a Ana, deve ter ensinado que isso pode ser transformado num lagrangiano. O lagrangiano, ele tem a forma de um L estranho, né? A gente chama um L caligráfico, né? Essa é a forma tradicional. As outras são bastante similares. E aí eu repito essa função aqui. Como a gente chama essa função? Essa função a gente chama de função objetivo. Repito a função objetivo, 5x1, x2. E aí, não sei se o Leandro usava mais ou menos, né? Eu vou usar menos lambda, que é a variável multiplicador de Lagrange, abre parênteses, essa função que a gente chama de função restrição, só que zerada. Reparem que aqui está 2x1 mais 2x2 é igual a 20. Zerada significa que eu vou jogar esse 20 para dentro. Então, vira 2x1 mais 2x2 menos 20. Ok? Entenderam? Dado esse lagrangiano, como eu resolvo ele? Né? Como nós iremos resolver esse lagrangiano? Nós iremos resolver esse lagrangiano aqui. Como nós resolvemos o lagrangiano, pessoal? A gente tem que testar uma coisa muito importante, que é a condição de primeira ordem, ou as CPOs, as condições de primeira ordem.
Quais são as CPOs nesse caso? As CPOs, nesse caso, é um sistema em que cada uma das variáveis x1, x2 e lambda precisam ser derivadas. Então, é del L caligráfico del x1 tem que ser igual a zero, del L caligráfico del x2 tem que ser igual a zero, del L caligráfico del lambda tem que ser igual a zero. Vamos fazer essas derivadas aqui? São derivadas bastante simples, né? Derivar em x1. Quanto é 5x1, x2 derivado em x1? 5x2 menos lambda vezes quanto é a derivada disso aqui em relação a x1. Reparem, 2 e aqui não tem mais nada. Então, sobra só lambda vezes 2 tem que ser igual a zero. Ok? Vamos fazer a segunda derivada agora, a derivada em relação a x2. 5x1, x2 derivado em x2. Esse x2 vira 1, 5x1, menos lambda, vezes qual é a derivada disso em relação a x2? 2. Tudo isso tem que ser igual a zero. E por último, a derivada de L caligráfico do lagrangiano em relação a lambda. Aqui não tem lambda, sobra a derivada disso, que é menos 1 vezes isso, ou seja, a mesma restrição, só que com sinal trocado, menos 2x1, menos 2x2, mais 20, igual a zero. Bom, pessoal, como eu resolvo esse sistema? Esse sistema tem 3 equações e tem 3 variáveis. Provavelmente ele é facilmente solúvel. Eu tenho uma sugestão que é isolar esses lambdas, ou, na verdade, eu posso isolar até de modo mais fácil, né? Menos 2 lambda, menos 2 lambda, igualar os 2 lambdas. E aqui eu só vou reajeitar esse negócio para não ficar tão feio assim. Vou só trocar os sinais. 5x2 igual a 2 lambda. 5x1 igual a 2 lambda. 2x1 mais 2x2 igual a 20. Nesse ponto eu vou parar o exercício, vou dar um nome para cada uma dessas equações e vou desmembrá-las para resolver o sistema. Por 1 e por 2 eu consigo achar um resultado fácil. Por 1 e 2 eu sei que 2 lambda é igual a 2 lambda. Se 2 lambda é igual a 2 lambda, eu posso fazer essa substituição que 5x2 é igual a 5x1. O que sobra é que x2 é igual a x1. Simples, né? Se eu cheguei que x2 é igual a x1, eu posso substituir em 3, na equação 3. E aí 2x1 repito. Mais, se x2 é igual a x1, onde tinha x2, mais 2x1, onde tinha x2 eu troco por x1, é igual a 20. 4x1 é igual a 20. x1 é igual a 5. Achei que x1 é igual a 5. Se x1 é igual a 5, vou no caso anterior, logo x2 também é igual a 5. Beleza, pessoal? Alguém abriu o áudio aí? Quer falar alguma coisa? Não. Então, achei a cesta 5, 5 como candidata à cesta ótima. Agora, como eu sei se ela é uma cesta ótima ou não, pessoal? Para saber se a cesta é ótima ou não, eu preciso do quê? Eu preciso verificar a condição de segunda ordem, a CSO, porque senão ela pode ser também um ponto de Cela. Então, como a gente vê isso? A gente vê isso pelo Hessiano orlado, em que a gente constrói ele pela orla, lembra? Eu tenho 0 na posição 1, 1, e aí eu coloco as primeiras duas derivadas da minha restrição, né, que eu derivo em x1 vai dar 2, derivo em x2 vai dar 2, e aqui no meio
eu coloco os valores das derivadas da CSO, que são esses 5 e 5. Né? Então, eu tenho 0, 5, 5, 0. Esse é o meu Hessiano orlado. E o que eu tenho que analisar no Hessiano orlado é o famoso H2, porque nesse caso está em duas dimensões, senão eu teria que fazer o H2, o H3, assim por diante, né? Só tenho duas dimensões. E quanto é o H2? O H2 é exatamente esse determinante de duas dimensões e a orla. E aí eu tenho, vamos lá. Eu vou fazer aqui, como é um determinante pequeno, eu vou fazer já direto, tá? 0 vezes 0 vezes 0. 2 vezes 5, 10 vezes 2. E depois 5 vezes 5 vezes 0. Todas as subindo são 0 e todas as descendo são 20, é isso? 20 mais 20 vai dar igual a 40. E aí logo o meu H2 é positivo. Sendo positivo, é um ponto de máxima. É um ponto de máxima utilidade. Tá bom? Porque todos as multiplicações para cima vão ter um elemento 0, e uma para baixo é 0, a outra é 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20, 2 vezes 2 vezes 5, 20. Então, 20 mais 20, 40, é positivo, sendo positivo, é um ponto de máxima utilidade. Nesse momento, vocês devem ter falado, pô, caramba, eu pensei que nunca mais ia ter que olhar para esse ano orlado. Tá? Pessoal, a bem da verdade é o seguinte, é que de fato a gente não vai precisar usar as CSOs, tá? Eu fiz aqui uma única vez e não vou fazer mais, ainda que vocês vão precisar disso para econometria, tá? Eu acho que vocês vão acabar tendo que usar isso em econometria. Mas, para CSOs, vocês têm que entender uma coisa que eu vou colocar como uma observação aqui, que em microeconomia a gente fica muito mais fácil, que é o que eu chamo de suficiência, o que eu chamo não, o que se chama, né? Suficiência das condições de primeira ordem. Significa o quê? Se eu resolver as condições de primeira ordem, esses pontos candidatos, eles não serão só um candidato a máximo, eles serão máximo. Por quê? Porque o modo como as restrições que a gente colocou, não restrições para não confundir com restrição orçamentária, né? As limitações que a gente colocou para a típica função utilidade, garantem que essa função utilidade tem ponto de máximo. A parte 2, 2 da matriz? É verdade, mas seria 0, 0, 5 vezes 5 seria 25. Mas continuaria, se bem que seria negativo, né? É que o H2 do Hessiano orlado tem que ter a borda, Leonardo. Então, eu acho que a 1 seria isso, e a 2 já inclui isso aqui. Mas eu vou rever isso aqui, tá? Eu revejo isso aqui e já explico. Mas o fato é o seguinte, é que podem pular esse ponto necessariamente exatamente pela suficiência das CPOs, tá? Então, pelas suficiências da condição de primeira ordem, a gente pode garantir que o resultado encontrado na primeira parte, 5, 5, já está resolvido. Tá? É um ponto de máximo. E aí eu perguntei para vocês se... Eu já vejo, tá, Leandro? Depois do intervalo eu falo. E aí, 5 e 5 é o meu ponto de máximo, mas isso não resolve o exercício. Por que não resolve o exercício? Porque eu pergunto qual é o consumo ótimo, eu estou perguntando também qual é a utilidade máxima atingida. E aí, como eu calculo a utilidade? É só a gente usar a utilidade de 5, 5. E peguem a função utilidade, que é 5x1 vezes x2, vai dar 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Então, o consumo ótimo desse indivíduo é a cesta 5, 5, com utilidade 125. Tá bom? Então, isso aqui é a teoria sobre maximização de utilidade do indivíduo e como se faz um exercício por lagrangiano de modo mais ou menos básico. Mas eu queria passar por alguns pontos adicionais de teoria, tá bom? Então, eu queria que vocês voltassem, né, para pensar em algumas coisas relacionadas à condição de maximização.